Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, opinião litoral desta sexta-feira, com a dupla de comentaristas Roberto Mohamed e Ronaldo Serápicos, os dois advogados, analisando, comentando as notícias com você. E a gente vai começar, Mohamed, seria assim muito chavão, muito repetitivo dizer que foi um silêncio ensurdecedor do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no depoimento sobre as joias da Polícia Federal ontem? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É muito clichê, né, dizer que foi em silêncio ensurdecedor, né? Não, mas é um clichê que eu acho que se casa com a situação. Eu não tinha outra... em nenhum momento eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa diferente. Até porque a defesa dos dois, ela vai ser montada em cima do que o Mauro Cid fizer. Então, e hoje eles não têm uma definição do que ele vai fazer. Se vai ser delação premiada, se vai ser confissão. Como isso, não sabem ainda se vão conseguir controlá-lo ou não. Então, dependendo do que o Mauro Cid fizer, é que a defesa deles vai ser construída. E eu entendo os advogados esperarem para fazer isso. Um depoimento agora, fosse por que linha fosse, poderia ser destroçado pela decisão que o Mauro Cid tomar. Então é melhor você ficar em silêncio, porque aí você não prejudica uma futura mudança de rumo. No Brasil, a gente não tem uma... No direito anglo-saxônico, você é obrigado a dizer ao juiz qual será a sua linha de defesa, logo que o processo começa. Você pode mudá-la, mas você também é obrigado a declarar ao juiz que está mudando a sua linha de defesa a partir daquele determinado momento no processo. E só durante a instrução que isso pode acontecer. Assim é no direito americano, no direito inglês, no direito alemão. Já no direito brasileiro, que vem do direito romano, você não tem necessidade de dizer ao juiz qual é a sua linha de defesa. E você, portanto, pode fazer dela o que você quiser, em qualquer momento do processo. Então, o que eles estão fazendo agora, que está na fase de inquérito, é usar o que a lei lhe garante de, se for responder só em juízo. Por quê? Porque é lá que realmente você traça a estratégia de defesa. Até porque o inquérito não tem contraditório. Eu acho que deveria ter. Porque assim você não precisaria repetir provas e a gente teria um processo penal mais curto. Mas os advogados criminalistas não deixam isso acontecer. Então, eu entendo a linha de defesa. Acho que ela vai ser montada em cima da atitude do Mauro Cid. Concorda, meu companheiro de bancada, que eu tô orgulhoso de uma coisa. Você lembra que quando ele voltou para o programa, ele falou que ele estava perdendo a vontade de fazer e tal, e que eu entendo, porque às vezes eu também tenho vontade de não fazer mais. A gente conseguiu despertar nele a volta da vontade de fazer, pelo menos ocasionalmente, porque ele faz falta aqui, né? Principalmente para mim, porque ele não é contraponto. Né? A gente sempre teve isso dos dois, né? E quando a gente fazia colocando alguém no meio, que aí ficava muito mais legal, porque a gente se entendia só de um olhar para o outro, por quem ia bater, né? Agora, aqui ele vai ter que fazer o contraponto, porque você abordou a linha de silêncio adotada pelo Bolsonaro, né, de silêncio, e pela ex-primeira-dama, que é uma linha jurídica, de defesa. Só que tem o lado político também, né? E você, um ex-presidente da República, uma ex-primeira-dama que potencialmente poderia ser candidata a presidente, já que o marido está inelegível, ficar em silêncio, assim, meio que a população pensa assim, quem cala consente, né? Então, vocês não vão se defender, vocês consentem nessas acusações. Politicamente, juridicamente pode ser muito proveitoso. Agora, politicamente é mortal, não é, Ronaldo? Sim, pode ser. Bom, boa tarde, Paulo, boa tarde, Roberto Mohamed, os telespectadores da cultura. Você sabe que o meu pai era fã do Roberto Mohamed, né?
E o dia que eu contei para ele que ele era meu amigo, ele não acreditou. Falou, não é possível, vocês sempre discordam, estão sempre batendo boca na TV, na rádio. Então, a gente discorda, né? A gente não é o contraponto, são opiniões diferentes, eventualmente, mas sempre foi muito bacana ter esse debate. E nesse caso aqui, não é que eu discorde do Roberto. Eu tinha uma expectativa diferente, Roberto. Eu achei que ele fosse dar a versão dele, ele e a Michelle, o ex-presidente, porque não é só um julgamento técnico-jurídico, é um julgamento também moral, como fala o Paulo Schiff, é um julgamento para a população, está todo mundo na expectativa de saber qual é a versão dele oficial, prestada às autoridades. Se realmente tiver correto essa sua sensação de que eles aguardam como estratégia o depoimento do Cid, aí para mim é mais grave ainda, porque vamos ver o que ele fala para saber qual é a mentira que eu vou contar. Porque se existe uma versão verdadeira, eu acho que o presidente e a primeira-dama, a ex-primeira-dama, tinham que ir na autoridade e dar a sua versão definitiva. Se o Mauro Cid apresentar uma versão diferente, problema dele. A verdade deve prevalecer. Dá elementos para a investigação e faça a coisa funcionar. Eu entendo que é um direito do ex-presidente fazer isso, e pode ser que seja realmente uma estratégia de defesa, mas eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de dar uma satisfação para milhões de pessoas que confiaram a ele o seu voto e que sempre defenderam a absoluta lisura e honestidade do ex-presidente. Então ele tem que confirmar isso, ele tem que mostrar que realmente não agiu de forma equivocada, errada, e se por acaso cometeu algum erro, admitir que houve um erro, que não houve má fé, que não houve dolo, porque essa história dos presentes, ela já rendeu muitos casos aí de ex-presidentes anteriores que também acabaram recebendo, tiveram que devolver, enfim. Eu não acho que seja uma coisa que não seja possível explicar, a não ser que a intenção realmente fosse embolsar os presentes e transformar em dinheiro, como parece que aconteceu principalmente naquele episódio das joias que estavam na mochila de um funcionário, de um assistente, e que houve nitidamente a tentativa de passar pela alfândega sem fazer a declaração. Mas tem uma coisa aí que chama atenção, porque os bolsonaristas sempre se defendem com a tropa de choque, né? Lançando mentiras. Aí falam dos 11 caminhões do Lula. O Lula, quando o TCU confirmou a questão dos presentes, porque nos Estados Unidos tem uma lei específica, é um presente até $100 é do presidente, o resto é do país. Não pode aceitar, porque na verdade o presente é uma forma mascarada de corrupção. O que ficou mais evidente para mim nas joias, pelos valores dessas joias, logo depois de assinar um contrato de concessão para um grupo saudita, para o fundo saudita, de uma refinaria, ali foi demais, está na cara. Em vez de eu te dar uma comissão de 18 milhões, eu te dou uma joia. Quer dizer, ali ficou meio que evidente que o presente não foi à toa, né? O Lula e a Dilma devolveram uma boa parte desses caminhões e tiveram que pagar a diferença dos itens que não foram encontrados. Então é mentira o que estão falando. Chegaram a dizer que a Dilma sumiu com um presente que jamais existiu, que ela sumiu com um faqueiro que a Rainha Elizabeth deu em 1966. A Rainha Elizabeth esteve no Brasil em 66, mas nunca deu faqueiro nenhum para a presidência da República. Também se falou sobre uma cruz do Aleijadinho, que também não é verdade. Não então, eles chegam a um ponto tal, mas é aquela que a gente já cansou de falar aqui da bolha de absurdos que os bolsonaristas criam, não é muito diferente daquela que os petistas criaram quando o Lula respondia a Lava Jato. Bolha é para fanático, que fica preso dentro daquela bolha de informação que ele quer acreditar. Mas é preciso deixar claro que o Brasil carece é de uma legislação eficiente em relação a isso. Clara, né? Clara. E aí entra a questão mais evidente para mim. Ela resvala na questão da corrupção. Ela tinha que, na verdade, começar pelo presidente da República e descer. Na questão do funcionário público receber presente, do militar receber presente, do político receber presente e disciplinar isso. Porque fica muito, muito fácil você, e todo mundo sabe disso, aconteceu no Guarujá, aconteceu com o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, mas foram presentes.
Aí o cara tem 100 milhões de joias no cofre com uma renda declarada de 1 milhão por ano. Ah, mas isso tudo foi presente. Não é presente, porque joia é ativo financeiro. É diamante, é ouro. Você consegue transformar em dinheiro, no mínimo, pelo valor do peso. Então, é lógico que isso é uma forma de mascarar a corrupção. Então, precisa ser disciplinada. O problema é, como é que um congresso de ladrões vai fazer uma lei disciplinando o que é propina e o que é presente? Então, por isso que o TCU tem que acabar fazendo a vez de legislador, como o Supremo faz, diante dessa omissão do Congresso Nacional. Mas tem uma ironia nisso tudo. A única norma legal que disciplina foi feita por quem? Fernando Collor de Mello. É uma piada, né? O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o Ronaldo Serápicos e o Roberto Mohamed estão analisando, comentando as notícias com você. Paulo, eu só queria voltar, só para a gente amarrar o tema do último bloco, por causa do que a gente falou no intervalo. O Serápicos estava falando, às vezes a gente acha, não, eles não são burros, senão eles não eram. Não, o cara é burro e é eleito. A gente vê a quantidade de idiotas que são eleitos, é um negócio assim absurdo. Não, ele é bom. Não, ele foi eleito porque o nosso povo... Se o eleitor acaba sendo burro, como é que o cara que subiu lá não é? O povo brasileiro gosta de votar nos tiriricas, no cara que mente, no cara que compra voto, no cara que promete emprego, no cara que dá cesta básica, camisa de futebol. Infelizmente, a gente ainda vive num país que tem um número de analfabetos funcionais muito grande e de pessoas oportunistas. Né? Por isso que é difícil você tirar um prefeito numa reeleição, porque ele dá emprego para todo mundo, ele incha a máquina, faz o diabo, e é isso que acontece. Mas, Roberto, para o telespectador entender, né? Nós estávamos falando aqui no intervalo que eu não acreditava na tese da corrupção, porque existem maneiras mais inteligentes de fazer isso. Por exemplo, você pode dar a joia, que é uma riqueza portátil, né? Como dizem os corruptores, mas podia dar para outra pessoa, você não precisa dar para o presidente. E aí você está explicando que se eles fossem inteligentes... Ele é muito mal assessorado, porque, por exemplo, eu vou só explicar, imaginem a seguinte cena, um dos destinos dos corruptos brasileiros tem sido Portugal. Um monte de bandido brasileiro comprou apartamento em Portugal e mudou para lá, por causa daquele negócio do investimento, que é bem diferente do americano. Nos Estados Unidos, para você conseguir o Golden Visa, como eles chamam, você precisa fazer investimento que estão relacionados pelo governo americano. Não adianta você comprar uma casa em Orlando achando que aquilo é suficiente para você ter o visto. Não, não é. O visto de permanência. Você tem que fazer investimento, você tem que mandar o dinheiro para lá. Não adianta comprar uma casa. Você tem que mandar o dinheiro para um banco americano e fazer uma série de investimentos que estão listados. Não é qualquer investimento. Não é investir em construção, não. É em saneamento básico, é em obra estrutural. Aí você consegue o green card como investidor. Em Portugal, não. Basta você realmente mandar o dinheiro. Se você comprar um apartamento muito caro, isso já está valendo. Porque o que Portugal quer é fluxo de capital. É objetivo de países, isso é uma questão de política econômica. Pô, compra um apartamento em Portugal, ou aluga um apartamento em Portugal, manda a joia para lá, manda colocar um cofre no apartamento, e tudo que você recebe de propina no exterior, você manda para Portugal. Porque Portugal está tendo uma vocação, tanto que a filha do ex-presidente de Angola, né, que quebrou o país, botou o dinheiro dela todo em Portugal. E os portugueses preferiram ela do que os chineses, porque os chineses estavam comprando tudo em Portugal. E lá você levava tudo para lá. Você está num outro país, depois você nacionaliza. Você está dando uma receita de Estou dando corrupção? receita, mas é assim que funciona. Isso se chama inteligência de assessoria. Por isso que jogador de futebol só se ferra, porque eles preferem ter empresários que só pensam nele em vez de ter um bom advogado. O problema dá para fazer. O que eu estou querendo dizer, e também dá para pegar, Paulo, dá para pegar. O Ministério Público, por exemplo, ele não sabe investigar. A gente já cansou de dizer isso aqui. Quando você quer descobrir o que o cara tem lá fora, existe toda uma normativa internacional, todos os países sérios te fornecem a informação financeira que você quiser.
O Ministério Público brasileiro não pega dinheiro lá fora de bandido e de corrupto porque não quer. Porque é só fazer. Agora, o problema todo é que esses caras são tão burros que a ponto de recebe um Rolex e vamos passar no... Põe na mochila. Vamos passar nos cobres isso aí, vamos vender. Olha a mentalidade, sabe? Aí você nota que os caras são pequenos mesmo. É aquilo que eu falei pra você. A diferença de um cara que passou 20 anos na política no baixo clero, como o Bolsonaro, quando ele chegou na presidência, era como o tio Patinhas mergulhando numa piscina de moeda. Não sabia o que fazer, ficou feliz, ficou jogando moeda pra cima. E aí vendia Rolex, porque isso pra mim é coisa de bandidinho, não é coisa de corrupto. Ainda assim, a democracia, ela é muito interessante de ser analisada, né? A democracia brasileira ainda é jovem, tem pouco mais de 30 anos, desde a Constituição de 88, esse atual momento democrático. Mas a eleição de São Paulo, Serápicos, mostra esse encanto, né? O Boulos, Guilherme Boulos, que até então era visto como um bicho-papão, um ogro por uma boa parte da população, lidera uma pesquisa Datafolha. Isso por quê? Porque ele foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020, foi para o segundo turno, perdeu para o Bruno Covas, foi o deputado federal mais votado pelo estado de São Paulo em 2022. Parece que ele vai limpando a imagem dele, é um fenômeno interessante de observar. O prefeito Ricardo Nunes, que não disputou a prefeitura, ele tinha eleições como vereador, mas foi o vice do Bruno Covas e herdou o mandato, está em segundo lugar com uma diferença significativa. No terceiro e no quarto lugares estão a renovação da política brasileira, a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, os dois já participaram daqui do Opinião Litoral. É uma eleição muito interessante, não é, de acompanhar, embora ainda tenha essa polarização muito ruim que acontece no Brasil. Sim. A surpresa, na verdade, foi o índice ainda muito pequeno do atual prefeito, né? Quando você tem uma máquina do tamanho de São Paulo, que é uma economia maior que a de muitos países por aí, de vários, maior que a maioria dos estados brasileiros, né? Você tem um orçamento na cidade de São Paulo maior que a maioria dos estados brasileiros. Então, o prefeito tem condição de executar realizações e, com isso, manter o seu índice de aprovação e de, pelo menos, disposição sempre elevado. Agora, São Paulo, a capital, ela tem um histórico de redutos de esquerda. Você tem os 30% do Boulos hoje, é muito parecido com o que teve Haddad, quando foi candidato a prefeito e foi prefeito, como teve a Marta Suplicy. Então, há um reduto de esquerda em São Paulo, meio socialista, né, meio voltado às atividades sociais, só que o Boulos ele é um pouco mais extremado que isso, um pouco mais radical do que isso. Ele provavelmente está nessa posição porque foi o candidato escolhido pela esquerda para representar. Foi, para mim, também uma surpresa o PT, de uma certa forma, ceder essa candidatura ao Boulos, porque normalmente eles querem candidaturas próprias. Mas eu acho que eles ficaram com medo de perder. O Boulos está bem colocado, já desde as pesquisas anteriores, já estava bem colocado, então eles vão acabar fazendo isso. Agora, só que um candidato assim, com uma visão mais radical, mesmo sendo bom de comunicação, como é o Boulos, tendo amenizado um pouco o discurso, a gente sabe que ele é uma esquerda mais radical. O que isso atrai? Isso atrai um candidato que polarize mais a extrema-direita. Ou seja, nós temos o grande risco de ter em São Paulo uma repetição do que acontece no cenário nacional hoje, de polarização de dois candidatos muito distantes ideologicamente. Quando a gente sabe que o ideal é haver um equilíbrio, você precisa de atividades sociais, você precisa de investimento para diminuir desigualdades numa sociedade em que você tem uma camada muito pequena de muitos ricos e muita gente passando fome que não tem nada. Ao contrário, você tem uma direita que tem uma visão neoliberal, de livre iniciativa de empreendimento, de comércio, de atividade produtiva, e que precisa também desse equilíbrio com o lado social. Então, eu acho que São Paulo perde. Se o prefeito não recuperar a sua popularidade e não se transformar num candidato viável, provavelmente nós vamos ter o surgimento de um candidato de extrema-direita e aí vai ser uma polarização enorme a disputa de São Paulo. Eu acho que o Kim Kataguiri vai ser um elemento curioso nessa eleição, principalmente nos debates, porque o menino é muito inteligente. E a Tabata também.
Eu acho que, porque você vê que um está em cada espectro. A Tabata cutucando o Guilherme e o Kim cutucando o Ricardo Nunes e também atacando o Guilherme Boulos. Mas eu até hoje não entendi a opção do Valdemar da Costa Neto quando dinamitou a candidatura do Ricardo Salles. Por quê? O Ricardo Salles, ele conseguiria sintetizar a escolha, o modelo dessa direita bolsonarista que é forte em São Paulo, de uma forma muito mais inteligente do que o Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes não é nem questão de não empolgar, ele não vai empolgar nunca, porque ele não é político, ele era um vereadorzinho que caiu no colo dele ser vice de um cara que tinha câncer e que estava enfrentando a doença de uma forma dolorosa, e para todo mundo que o conhecia, como a gente tinha a convivência com o Bruno, foi doloroso acompanhar tudo aquilo, né? A luta dele para poder se candidatar, mas todo mundo sabia que poderia cair no colo. Até hoje eu não entendi a escolha do Ricardo Nunes, porque era uma coisa que poderia acontecer durante a eleição, todo mundo sabia que poderia acontecer. E aquela história, escolher o cara mais inexpressivo, eu não sei se foi proposital, naquela base de eu coloco o cara inexpressivo porque a gente vai mandar nele. Não foi parecido com o Alckmin? O Covas estava doente quando foi eleito para a última vez. Talvez. O Alckmin era assim, um cara leal, sensato, por lealdade leal, e tal. Equilibrado, que é o que me parece que o prefeito tem assim um equilíbrio, né? Ele não dá nenhuma declaração. Mas ele não empolga. Mas não empolga. Ele não empolga. E o Alckmin empolga? E aí você tem o seguinte, se a gente for olhar quem ganhou do Boulos na última, quando o Bruno, que tinha, lógico, aquela coisa da doença, mas o Bruno nunca foi direita. O Bruno era centro-direita, né? Algumas vezes centro-centro mesmo. E na equipe dele, gente de centro-esquerda. Ele era PSDB. E eu vejo que a direita em São Paulo não consegue ultrapassar a barreira dos 30%. O PT sempre ganhou na capital, os candidatos de esquerda ganham na capital e perdem no interior. Então, a eleição da capital de São Paulo acho que vai ser muito curiosa para a gente ver. Não acho, o Boulos, ele consegue unir todo mundo que não é esquerdista de verdade. Do centro-esquerda para a direita, ninguém quer o Boulos, porque teme o que pode acontecer em São Paulo, que seria multiplicar por 10 Luiza Erundina, não vou nem falar da Marta Suplicy, porque ela nunca foi esquerda, mas a Luiza Erundina, principalmente, que era socialista e sempre foi socialista, muita gente temeu o destino de São Paulo quando ela foi eleita, né? Por isso que me preocupa um pouco, eu acho que em São Paulo vai haver uma reação de unir todo mundo, que vai ter segundo turno, eu não tenho dúvida, mas de unir todo mundo contra o Boulos e ele ser incapaz de pegar novas alianças. Agora, respondendo à questão que vocês colocaram, por que o PT concordou? O PT não concordou, era a única saída, fez parte daquela negociação tripla. Tirar o Márcio da disputa, tirar o Boulos da disputa para deixar o Haddad sozinho, mesmo sabendo que ele ia perder, porque é aquela coisa do PT, eu perco, mas não abro mão da cabeça de chapa. Aí deram o ministério para o Márcio, a candidatura ao Senado que sabiam que havia possibilidade de não conseguir, mas a promessa de um ministério, e por isso que eu inclusive afirmo que ele não cai, e que ele não vai mudar de ministério, o Lula não vai mexer nisso, e o Boulos prometendo a ele uma candidatura a deputado federal e que o PT apoiaria a candidatura dele a prefeito. Isso tudo foi combinado na eleição presidencial para poder deixar o Haddad sozinho como candidato da esquerda ao governo do Estado. O PT é campeão de traição, mas nesse caso específico está muito preocupado com as repercussões nas eleições municipais do que representaria hoje uma traição. Por isso que eu afirmo que não vai haver mudança no Ministério de Portos e Aeroportos e acho que o PT não volta atrás em relação à candidatura do Boulos, porque ia pegar muito mal politicamente. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos estão analisando, comentando as notícias com você, telespectador, com você, telespectadora. Uma notícia dessa semana que eu achei curiosa é da ministra Simone Tebet, quando ela apresentou a proposta de orçamento para a Câmara.
ela falou em déficit zero, e ela falou, tá aí o déficit zero, né? Falta 168 bilhões, e aí ela usou a expressão, só Deus sabe como é que vai ser. Só Deus sabe. Eu acho que a Simone Tebet está... Eu estou me surpreendendo com ela, mas eu estou vendo ela muito serena, é uma pessoa equilibrada, é uma política diferente A formação dela, ela foi advogada militante mesmo, antes de ser vice-governadora do estado, antes de ser prefeita. Ela sabe como funciona a máquina e como as coisas funcionam. Como senadora, para mim, foi brilhante. Ela sabe que o PT odeia conter gastos. Então isso não vai acontecer em orçamento. Muito pelo contrário, o que o PT gosta é de gastar. Então só tem uma forma, que é a tributação. Mas também sabe que a economia normal está sufocada. Eles estão querendo cobrir os 168 bilhões com esses impostos que estão criando sobre as superfortunas. E aí vai vir um novo ataque à tributação dos dividendos. Que é preciso que as pessoas entendam que dividendo não é isento de imposto de renda. A empresa paga imposto. É transferência de dinheiro. Então não vamos confundir dividendo, que é o lucro que as empresas pagam, ou que você recebe quando é acionista da Petrobras. Isso tudo faz parte de um jogo que faz com que as pessoas invistam no mercado. Em vez de você fazer uma renda fixa, você compra ações de empresas que não valorizam muito, mas que dão bons dividendos para garantir uma renda mensal. É um investimento, só que no mercado produtivo. As empresas se financiam com isso. E quando você monta uma pessoa jurídica, uma empresa, se você tributar o dividendo também, em primeiro lugar que você não vai conseguir mais nada. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer com que tudo que elas têm seja comprado pela pessoa jurídica. Amigo, não adianta nada. Eu ouço discussão, às vezes, da esquerda, e é só a esquerda que cisma com isso, que, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, ele só pode ocorrer uma vez, porque eu não posso tributar uma grande fortuna todo ano. Porque eu estou tributando patrimônio, eu não posso tributar patrimônio anualmente, a não ser em coisas móveis, por exemplo, como você fala, mas e o IPTU e tal? O imposto sobre grandes fortunas é diferente, ele tem natureza diferente. E aí ele vai cair numa discussão tributária em cima de que ele está incidindo em cima do IPTU que eu já pago sobre a minha mansão, ele está incidindo em cima do IPVA que eu já pago em cima do meu carro. Fica complicado você... É um imposto que não tem como ser aplicado. Quanto à questão do déficit e ficar só olhando os grandes fundos que eles estão tributando agora, não vai cobrir 168 bilhões. A verdade é essa. Só tem um jeito de zerar o déficit. É que a Simone não pode falar. Por quê? Porque ela é ministra de um governo chefiado por um partido que nunca vai falar em corte de despesa. Sempre vai querer gastar mais. Portanto, vai ter que aumentar imposto. O problema é que o setor produtivo não aguenta mais imposto. A gente sufoca a economia se aumentar. Ela usou a expressão correta. Se eu não quero diminuir a despesa e eu não tenho espaço para aumentar a tributação, eu vou tirar dinheiro de onde? A solução seria o setor produtivo cobrir essa diferença, produzindo mais e gerando mais tributos com mais produção, não mais tributos com mais alíquota, com mais imposto novo. Mas quanto mais você vende, quanto mais você produz, mais o governo arrecada. Então essa seria a opção. A reforma tributária talvez contribua alguma coisa com isso, transformando o sistema numa coisa mais simples, mais prática. Quanto mais eficiente for o sistema para o contribuinte, quanto menos ele gastar para recolher imposto, porque hoje as empresas gastam muito dinheiro para pagar imposto. Se pelo menos essa despesa for diminuída, eu começo a aumentar a minha produtividade. Então vamos ver, vamos acompanhar. Agora, com relação ao orçamento, o Roberto tem toda a razão. O presidente já deu várias declarações dizendo que teto para ele não existe, que não pode, que a área social precisa ultrapassar tetos de investimento, então eles vão descumprir o orçamento. Uma coisa é a peça do orçamento, né, a previsão orçamentária, outra coisa é o orçamento de verdade. Então déficit zero, para mim, não tem nenhuma possibilidade. Não só porque a conta não está fechando nem no papel, quanto mais na prática, na hora que o governo perceber que precisa de popularidade, vai investir na área social, que foi assim que eles se mantiveram no poder quase 16 anos,
né, com 2 mandatos, com uma segunda presidência muito ruim desde o começo, né? A Dilma teve uma presidência muito ruim e se reelegeu, a gente esquece disso, ela conseguiu se reeleger mesmo com um governo ruim. Por quê? Porque havia um grande investimento na área social, tinha o PAC, e aí eles arrebentaram com o orçamento, depois vem pedalada, aquelas coisas, a Caixa Econômica Federal sem fundo, sem reserva. Então o orçamento não precisa ser o que Deus quiser, né? O orçamento já vai passar do zero, do déficit zero, com certeza, não precisa fazer essa aposta. Tem uma notícia que está ligada a essa, que foi a Câmara aprovando a desoneração, a continuidade da desoneração da folha, que bate com isso que o Ronaldo falou, porque como é que você gera emprego? Porque gerar emprego é aumentar também a arrecadação, porque você traz mais gente para o mercado de consumo, que gera imposto. A desoneração da folha tem que continuar, mas na minha opinião ela tinha que ser tratada como uma reforma estrutural, ou seja, desonerar a folha de verdade. Você tem que fazer com que as pessoas entrem no mercado formal. O Brasil tem jabuticabas, porque todo mundo pensa que desoneração de folha, é só tributo. O problema não é esse. Existem coisas no Brasil, e que são jabuticabas mesmo, que não tem sentido. Alguma delas está no setor público, né? 2 meses de férias para promotor, 2 meses de férias para juiz, que são coisas que não se justificam. A licença prêmio, quer dizer, você dá uma licença prêmio para o cara porque ele cumpriu a obrigação dele de não faltar. Falou que são coisas cretinas, coisas que no Brasil criam uma casta que não se submete ao que todo mundo passa. Mas existem algumas coisas que a gente tinha que olhar com mais carinho, como, por exemplo, a Constituição de 88 criou uma situação que é inédita, porque não tem em nenhum lugar do mundo, que é o adicional de férias. A própria ideia e a forma como é feita as férias no Brasil para o trabalhador seletista já é uma coisa absurda, né? Ele recebe o salário adiantado para sair de férias, com 1/3 a mais. E quando ele volta, ele não tem salário para receber. Aí ele vai demorar 60 dias entre aquele recebimento e o outro. Ele volta duro, se endivida, porque gasta tudo. Eu nunca entendi para que receber adiantado. Férias é trabalhar, se ausentar do trabalho de forma remunerada para descansar. Eu nunca entendi no Brasil como isso funciona, porque primeiro ele tinha que receber normalmente. O adicional de férias não tem sentido nenhum e não tem justificativa. Para as pessoas aproveitarem o lazer. Não, as pessoas usam para pagar a conta. Onera, a empresa não resolve nada, não cria tranquilidade para ninguém. E as férias poderiam ser feitas como em qualquer lugar do mundo. Quero tirar uma semana agora, daqui a 2 meses vou tirar mais uma semana, porque ela não implica em custo. Eu não tenho que adiantar férias. Eu vou continuar pagando o cara. Ele tem direito a faltar recebendo. É só isso. Eu sempre defendi, Roberto, que só o adicional que deveria ser adiantado. Né? Porque o adicional o que é? É para você, não, mas quando criaram o adicional de férias, você adianta o adicional, o salário mesmo normalmente, no 5º dia útil, como todo mundo, e aquele adicional, o trabalhador decide o que faz com ele. Vou aproveitar nas minhas férias esse dinheiro, ou vou guardar para o futuro, vou pagar as contas, etc. Então, para mim tem sentido, mas realmente adiantar o salário inteiro não faz o menor sentido. Não tem. Mas são aquelas coisas que o vice-presidente Hamilton Mourão falou na campanha, aí mandaram ele parar de falar e ficar quieto, mas é verdade, 13º salário. Em qualquer lugar do mundo, o 13º e até o 14º, eles ocorrem se a empresa dá lucro, se o resultado é alcançado. No Brasil, o 13º é uma imposição de lei para o funcionário vagabundo, para o funcionário que trabalha e para a empresa que dá prejuízo ou para a empresa que dá lucro. Quer dizer, não tem lógica. O Brasil é um país ilógico que finge que se preocupa com os trabalhadores. Só que o que você tem é um monte de gente na informalidade, porque não entra no mercado de trabalho, por conta dessas coisas que chamam de benefícios, de conquistas dos trabalhadores, que na verdade não são. Inviabilizam. Inviabiliza a contratação. Agora, ainda nesse campo do trabalho, as empresas começam a discutir a semana de 4 dias. E aí a dúvida é se não vai ter a segunda-feira ou se vai antecipar a sexta-feira. O que você faria para os seus funcionários? Nenhuma delas. Eu acho isso um absurdo, você ter a semana reduzida. O Brasil já não trabalha. Olha agora, vamos falar desse feriado da semana que vem. É quinta e sexta. Para Santos é feriado. Para os outros lugares também vai ser, porque vão enforcar a sexta-feira.
O serviço público é total, vai ser ponto facultativo. E ninguém vai trabalhar. Eu acho um absurdo, um país em que o Congresso fica 2 meses sem funcionar, em que os tribunais ficam 2 meses por ano sem funcionar, em que você tem recesso do Poder Judiciário. Eu acho isso cretino, é uma piada o que está acontecendo. Um país que corta o expediente para ver Copa do Mundo, seja masculina ou feminina. Eu não consigo. O Brasil não é um país sério, realmente. E quem empreende, quem produz, quem depende do trabalho dos outros e paga caro por ele, como a gente acabou de falar, não tem saída, porque você fala, tá bom, eu vou produzir como? Na Alemanha, quando criaram um turno a mais numa situação de desemprego que houve lá, isso nos anos 2000 e pouco, isso aconteceu de baixo para cima. O próprio trabalhador Os sindicatos, os trabalhadores concordaram em reduzir a sua carga de trabalho e o salário para criar mais um turno para poder ter mais emprego. Por quê? Porque o povo entende que o desempregado, o vizinho dele desempregado, vai dar trabalho para ele, vai colar no Estado, vai ficar recebendo auxílio. É ruim para um todo. Então, lá é uma questão de maturidade das categorias profissionais, dos sindicatos. Agora, no Brasil, você tem sindicato que vive de imposto e querem voltar, tem uma proposta para voltar ao imposto sindical mais caro do que ele era. Quer dizer, aí você não vai esperar que aconteça o que aconteceu na Alemanha. Aqui, estão querendo que o sextou vire quintou. É o que eu ia dizer, porque já informalmente já tem, né? Para universitário, para uma certa... para algum conjunto de pessoas no Brasil, a expressão sextou é quintou, aí pode ser oficial, né? Quintou. Então, primeiro a gente precisa esclarecer, deixar claro que isso não é uma proposta de Estado, não é uma proposta de governo. As empresas estão estudando fazer isso. E a empresa está pensando na produtividade do seu trabalhador. Então você vai ter diferenças em vários tipos de atividade. Então uma atividade intelectual, eminentemente intelectual, ou que o cara passa o tempo todo na frente de um computador, ou que ele está na indústria lá, mexendo com maquinário, são coisas diferentes. A produtividade muda de acordo com a sua atividade. Então existem empresas em que talvez haja uma motivação maior que aumente a produtividade se você diminuir a quantidade de dias. É por isso que as empresas estão estudando. E aí eu aproveito para deixar aqui a minha sugestão, que é o que eu tento fazer hoje na minha atividade profissional, porque tem estudos científicos, inclusive, comprovando isso, que na verdade não é diminuir a quantidade de dias que melhora a sua produção, é diminuir a quantidade de horas por dia. Então se você, ao invés de tirar um dia por semana, trabalhar de segunda a sexta normalmente, mais menos horas, você tem uma capacidade de produção maior. Você volta no dia seguinte com a bateria mais carregada, você não sai exausto. Então isso é cientificamente provado. Se você fizer intervalos durante a sua jornada de trabalho, você tem uma capacidade de produção melhor, de atenção, até de imaginação, de criatividade. Agora, lógico, isso vai variar de atividade para atividade. Eu estou sempre me referindo àquela atividade mais intelectual. Por exemplo, o caso do advogado, para mim, é perfeito. Quando eu comecei a diminuir a quantidade de horas em que eu passava cuidando de um problema, eu voltava com novas ideias, com saídas, com alternativas. Você volta descansado para tratar daquele assunto. Então, para mim, a sugestão para as empresas também avaliarem isso. Não só tirar a sexta, deixa a sexta, mas diminui a quantidade de horas por dia. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, trabalhando aqui na sexta-feira, né? O Roberto Mohamed, o Ronaldo Serápicos, a equipe técnica de jornalismo, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, também dia de trabalho, segunda-feira, nesse mesmo horário, e um ótimo final de semana para você que você merece.